Eu já estava querendo fazer um vídeo assim há alguns capítulos, porque esse é um daqueles vídeos que eu simplesmente penso aleatoriamente enquanto estou almoçando ou algo do tipo. Mas essa ideia em particular tem uma grande chance de se concretizar por causa das circunstâncias atuais da história. Para mim, o Ryu foi o Shinju menos interessante de todos, e eu não sei se isso tem a ver com o fato dele ter sido o Shinju com o menor tempo de tela, ou se ele simplesmente não é interessante mesmo. Porque ele até falava de forma legal, e o jeito como ele se portava dava uns pontos a mais na construção do personagem, mas em termos de impacto na história, ele foi o menos impactante, e de alguma forma isso nem sou estranho de dizer, mesmo sendo ele o único Shinju que realmente matou alguém. O Hidari é um personagem melhor. A Matsuri, até mesmo o Mamushi é mais interessante. E a gente nem vê o Mamushi lutando de verdade, mas só pelo fato de ele conseguir ver através do Sharingan de Eida, isso já o torna mais interessante que o Ryu. Ryu teve seus momentos, claro, eu até fiquei um pouco preocupado, porque eu realmente não queria que fizessem com ele o que fizeram com Hidari, trazendo ele de volta à história, fazendo com que perdesse a alma de espinhos no último minuto. Eu senti que o Ryu cumpriu seu papel e não deveria voltar, mas aí eu pensei, quem seria um bom candidato para o próximo Shinju? Muitos personagens seriam boas escolhas, mas o que ficou mais preso na minha cabeça foi o Daemon. Veja bem, o Daemon tem sido um personagem bem sólido até agora na história, mas por mais forte que ele seja, eu sinto que seria um desperdício se ele não tivesse um impacto maior na trama o quanto antes. Como alguém que entrou na história e assim que apareceu já demonstrou um dos Shinjutsus mais dominadores que já vimos até aquele ponto. Eu não tenho dúvidas de que ele seria um dos Shinjus mais fortes, só ficando atrás do Jura. Agora, só para ficar claro, como o Daemon pode se tornar um Shinju se o Shinjutsu dele nem permite que alguém o ataque? Bom, eu já fiz vários vídeos sobre esse assunto, mas suponho que isso foi há muito tempo, então não seria justo simplesmente mandar vocês para outro vídeo quando posso explicar tudo aqui e agora, com informações mais atualizadas. O que sabemos sobre o Shinjutsu reflexivo do Daemon é que ela reflete qualquer ato de violência intencional, ou seja, ataques premeditados. Só de pensar em atacá-lo já pode ativar sua técnica. Ele também pode refletir qualquer ataque manualmente e tocar com as palmas das mãos. E o pior de tudo, ele nem precisa estar consciente para que sua Shinjutsu funcione. Ela ativa até quando ele está dormindo. É difícil encontrar uma fraqueza nessa habilidade porque, sinceramente, a gente ainda não sabe tudo sobre ela. Tenho certeza de que saberemos mais no futuro, mas por enquanto nosso conhecimento é bem limitado, porque não vimos o Daemon lutar tanto assim. E quando ele ia explicar sua habilidade mais a fundo para o Koji, Aida o interrompeu antes que ele dissesse qualquer coisa. Mas o que sabemos é que essa técnica está fortemente ligada à função cognitiva. O motivo pelo qual é tão difícil contornar o Shinjutsu dele é que você precisa encontrar uma maneira de atacá-lo sem pensar em machucá-lo, e ainda ser rápido o suficiente para que ele não toque em você com as palmas das mãos. Mais fácil falar do que fazer, né? Porque como você vai atacar alguém sem pensar em causar dano? É literalmente impossível. Toda vez que alguém luta, está pensando em ferir o oponente. Você não pode lutar sem função cognitiva, mas talvez seja possível. Suponho que se alguém pode fazer isso seriam os seres com maior probabilidade de conseguir, os Shinjus, junto com os garras sujas. Então vou tentar explicar isso da melhor forma possível, já que não temos muitos exemplos. Vamos usar o ataque do Hidari a Sarada como exemplo. Quando o Hidari viu a Sarada pela primeira vez, houve um motivo específico para ele atacá-la instantaneamente, sem pensar duas vezes. E esse motivo foi o instinto. Por definição, instinto é um padrão de comportamento inato, geralmente fixo, em resposta a certos estímulos. Em humanos, instinto é um comportamento ou tendência não aprendida que impulsiona ações sem pensamentos conscientes. É como quando você era um bebê, ninguém te ensinou a respirar, comer ou se aliviar. São coisas que a gente sabe fazer instintivamente. Quando o Hidari viu a Sarada, não houve pensamento consciente por trás do ataque. Ele simplesmente fez aquilo de forma inconsciente, porque foi algo que ele estava programado para fazer. No capítulo 5, quando os Shinjus estavam escolhendo seus alvos, o Jura disse que o impulso de devorar seus alvos é um desejo instintivo.
Quando você está com fome, você come. Quando você está com sede, você bebe. É a mesma coisa com eles. O Hidari não pensou conscientemente em machucar a Sarada. Isso simplesmente aconteceu de forma instintiva. Mesmo que cada Shinju tenha sua própria consciência individual e por isso nem todos escolhem os mesmos alvos, o desejo de devorar os alvos ainda é instintivo. O único caso estranho foi o da Matsuri, que parecia ainda ter esse impulso de devorar o Konohamaru, mas havia outro fator interferindo nesse desejo, o amor. Os dois sentimentos estavam lutando dentro da cabeça dela, seu amor profundo e incompreensível por Konohamaru, e o desejo avassalador dela de devorá-lo. Foi por isso que ela sentia que estava ficando completamente maluca, mas em um caso normal, isso não seria realmente um problema, especialmente no caso do Mamushi. Veja bem, o Mamushi é um dos Shinjus mais estranhos, e é por isso mesmo que ele é um dos mais intrigantes. Ele já demonstrou o feito mais impressionante de todos, até superando o Jura, não em termos de força, mas sim por ter mostrado a capacidade de enxergar através do Sharingan de Eida. Agora, se isso significa que ele é imune à onipotência, ainda precisa ser confirmada oficialmente, pois ainda não sabemos por que exatamente ele foi capaz de vê-la. Mas, se formos apenas especular com base no que já foi mostrado, os indícios apontam que o Mamushi talvez seja capaz de atacar a Eida, ignorando a onipotência que ela projeta sobre si mesma para impedir os outros de atacá-la. Então, com base no fato de Mamushi conseguir perceber a presença da Eida enquanto ela usava o Sharingan, é seguro dizer que ele não é nada normal. Vamos então nos aprofundar nessa situação insana, porque se eu ainda não te convenci na primeira parte sobre por que acho que o Mamushi tem o que é necessário para ignorar o Shinjutsu reflexivo do Daimon e devorar a Eida, essa parte deve dar mais profundidade à minha teoria. Eventualmente, quando o Mamushi for atrás da Eida, ele terá que atacá-la de forma instintiva, mas não se prenda tanto ao termo atacar, porque isso sou eu, como ser humano consciente, rotulando a ação que o Mamushi vai realizar. Ele vai atacá-la literalmente, mas quando o Hidari atacou a Sarada, ele nem sabia o que estava fazendo. Ele só estava ouvindo o corpo dele, agindo conforme o desejo do momento. O Mamushi pode nem sequer encarar isso como um ataque. Ele pode ver isso como algo completamente normal, como algo que ele nasceu para fazer. Agora, eu admito, essa lógica é uma faca de dois gumes, porque da mesma forma que eu posso argumentar que ele não entende o conceito de intenção, outra pessoa pode argumentar que ele entende perfeitamente o que está fazendo ao tentar atacar a Eida. E tudo isso depende de quão evoluído o Mamushi está. Vamos pegar o Jura como exemplo. Quando ele luta, ele sabe exatamente que está atacando alguém ou se preparando para devorar alguém. Ele está plenamente consciente de suas ações. E isso porque ele está mais avançado no processo evolutivo do que os outros Shinjus. Evoluir como Shinju significa entender, ganhar inteligência. O principal motivo pelo qual a Matsuri não atacou Konohamaru imediatamente ao vê-lo foi porque ela já estava suficientemente evoluída a ponto de sentir emoções como o amor. Sentir emoção exige certo nível de inteligência. Para sentir alegria, você precisa saber quando algo bom está acontecendo. Para sentir tristeza, você precisa entender quando algo ruim acontece. Se você não tiver essa compreensão básica da vida e do que acontece ao seu redor, não vai saber como reagir a certos eventos. Mesmo que a Matsuri não soubesse exatamente o que estava sentindo, ela tinha inteligência suficiente para sentir atração, seja isso resultado de um traço herdado da própria Moeg ou algo que ela desenvolveu através da evolução. Pode até ser uma combinação dos dois. Não dá para descartar essa possibilidade. Até o Jura reconheceu os perigos de adquirir inteligência. Um dos perigos era o raciocínio, mas outro e o mais relevante para o meu ponto aqui é o amor. Isso já provou tudo. Em algum momento durante o processo de evolução, um Shinju não só adquire traços humanos como o raciocínio, mas também começa a perceber o conceito de amor. Foi azar para Matsuri porque ela já começou a entender o que é o amor. Por isso, ela não conseguiu agir naturalmente perto do Konohamaru, o que a impediu de devorá-lo. Mas no caso do Hidari, ele simplesmente atacou a Sarada porque ainda não tinha evoluído a ponto de perceber os conceitos de raciocínio ou amor. Esses três Shinjus são exemplos perfeitos.
juntos: Jura, Matsuri e Hidari. Jura evoluiu a um ponto em que entende mais sobre o raciocínio do que o amor. Matsuri tem mais amor do que raciocínio, e Hidari não tem nenhum dos dois. Jura está mais próximo do que qualquer outro Shinju de adquirir inteligência, tanto em termos de raciocínio quanto de amor, e ele foi projetado para ser o mais forte, então isso já era esperado no futuro. Mas meu argumento ainda se sustenta. Voltando ao Mamushi, tudo depende de quão avançado ele está no seu estado de evolução, o que determina até que ponto ele consegue ignorar um Shinjutsu como a de reflexão. Veja, a evolução nem sempre é uma vantagem. Às vezes é melhor continuar burro quando você está enfrentando um Shinju que é superior justamente contra a função cognitiva. Ter menos neurônios pode ser uma vantagem, mas não se trata apenas de lutar sem pensar, porque o tempo todo que o Mamushi estiver tentando devorar a Ida, ele também vai ter que cognitivamente tentar descartar o Daimon, que está impedindo ele de alcançar seu objetivo. Ou seja, ele vai ter que identificar o problema e desejar se livrar dele, e isso exige algum nível de função cognitiva. Então a coisa fica complicada, porque mesmo que o Mamushi esteja instintivamente mirando na Ida, o Daimon ainda pode protegê-la, e se o Mamushi quiser lidar com o Daimon, ele vai precisar fazer um esforço consciente para isso. O Daimon não é o alvo dele, nem o alvo de nenhum Shinju, na verdade. Então aquilo que eu disse sobre instinto não se aplica ao Daimon, porque decidir atacar o Daimon só para conseguir devorar a Ida envolve raciocínio, e raciocínio exige esforço cognitivo. Então meu trabalho aqui é criar uma situação que coloque o Daimon sob pressão, que o deixe desconfortável, mas ao mesmo tempo forçado a continuar ajudando a Ida. E sabe de uma coisa? Já vimos várias vezes que os Shinjus são capazes de invocar múltiplos garras sujas de uma vez. Na maioria das vezes, eles usam isso como distração. Pode haver uma situação em que o Mamushi use essa habilidade para invocar um grande número de garras sujas, com o objetivo de devorar a Ida. E não há dúvida de que os garras sujas podem ignorar a habilidade reflexiva do Daimon. Eles literalmente não têm consciência nenhuma, são apenas criaturas sem mente, uns bonecos correndo por aí tentando atacar qualquer coisa que tenha chakra. Eles não têm um alvo específico nem nada, então instintivamente não têm limitações. Eles não vão evoluir a ponto de ter raciocínio ou entender o conceito de amor. Mas ainda assim eu não posso simplesmente dizer que o Daimon perderia para os garras sujas, não importa quantos fossem. Isso não seria justo, porque todo mundo que está assistindo esse vídeo sabe que o Daimon simplesmente esmagaria cada garra suja sem nem suar, sem dificuldade nenhuma. Então eu preciso deixá-lo desconfortável, talvez criar um cenário onde ele possa ser pego de surpresa. Então, enquanto ele está lutando contra os garras sujas, eu poderia fazer o Mamushi tentar dar um bote na Ida, com a onipotência desativada. O problema é que sem a onipotência ao lado dela, a Ida não é assim tão poderosa. Ela sabe usar taijutsu básico, mas nada que possa realmente protegê-la contra um Shinju. Isso cria uma situação onde o Daimon pode até se defender com facilidade, mas tentar se defender e ao mesmo tempo manter o Mamushi afastado da Ida pode ser um desafio. O Daimon também já demonstrou se irritar com as marcas de garras, como quando lutou contra o Koji. Então, com vários inimigos usando marcas de garras ao mesmo tempo, aparecendo de diferentes lugares do campo de batalha, a coisa pode ficar confusa e seria fácil ser pego de surpresa. Então, se você acha que o Daimon só precisa encostar a palma da mão em cada garra suja e pronto, venceu, talvez você esteja enganado. Quando você pensar numa luta entre Ida e Daimon contra o Mamushi, pode haver mais nesse confronto do que parece. Alguém como o Daimon pode sim ser pego de surpresa e dar origem a um novo Shinju assim, do nada. Quanto ao alvo, eu realmente não sei quem seria. Meu palpite número 1 provavelmente não seria a Ida, seria óbvio demais, e no fim das contas, ela ainda é o alvo do Mamushi. Também não vou dizer que o alvo seria o Boruto ou Kawaki, por razões óbvias. Dois personagens pelos quais ele já demonstrou interesse antes são a Himawari e o Koji. Eu diria que a Himawari é o alvo do Jura, mas não sei o quão preciso isso é, já que o Jura teoricamente está atrás da Kurama que está dentro dela. Esse foi o motivo inicial pelo qual ele estava atrás do Naruto, mas uma vez que ele descobriu que a Kurama agora está na Himawari, ele trocou de alvo na hora. Então dessa vez o Daimon estaria atrás da própria Himawari. Ele não sabe da existência da Kurama, então deve acreditar que o poder que ele sentiu nela na parte 1 é dela mesma, o que fez com que ele ficasse interessado
interessado nela. E sobre o Koji, sinceramente, eles simplesmente têm uma rixa entre si. Então, se o clone Shinju do Daimon dissesse quero devorar ele ou ela, eu não acharia nada absurdo. Mas e aí, o que vocês acham? Será mesmo que o Daimon teria a chance de virar um Shinju? Quem ganharia numa luta franca? Daimon ou o Mamushi? Comenta aí a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!